Querida alma, escute com atenção. No momento em que palavras de afeto foram pronunciadas, algo silencioso começou a se mover além do que seus olhos podem perceber. Você talvez imagine o que aconteceu, mas o que se desenrolava era muito mais profundo do que qualquer coração humano poderia compreender. O silêncio tomou conta do ambiente, e aquele instante se tornou uma porta para algo inesperado. Cada batida do coração trazia uma inquietação suave, como se os céus estivessem prestes a revelar um segredo guardado. Não tente adivinhar agora, apenas sinta que algo maior está prestes a se manifestar. Enquanto ele permanecia sem palavras, o universo observava cada gesto, cada respiração, preparando a revelação que mudaria tudo. E eu estou aqui, querida alma, para guiar seus pensamentos até o que o invisível quer te mostrar. Você já sentiu que uma simples declaração poderia desencadear uma corrente inteira de eventos? Neste momento, nada era casual. Cada detalhe, cada olhar, cada hesitação carregava a assinatura do céu. Não foi apenas uma reação humana, algo maior estava em ação. Os anjos se moveram silenciosos, tocando o espaço ao redor com sinais sutis que só quem observa com o coração consegue perceber. E mesmo sem perceber, você está conectado a isso agora, porque essa história contém um ensinamento que transcende o imediato. Algo estava sendo alinhado, embora ninguém pudesse ver. Aquele instante de silêncio não era vazio, era a preparação para algo surpreendente. E você, querida alma, está prestes a sentir a presença dessa mudança. O que você imagina que veio a seguir? Será que ele reagiu como todos esperavam? O céu sorri diante de nossas expectativas humanas, porque sabe que o inesperado é muitas vezes a verdadeira revelação. Enquanto o ar parecia pesado de palavras não ditas, algo delicado começou a se formar nas sombras do momento. Não era apenas sobre ele ou sobre a amiga que se declarou. Era sobre a condução de um destino que você, alma querida, muitas vezes nem imagina estar sendo guiado. E cada segundo desse silêncio carregava uma energia que só poderia vir do alto. Algo muito maior estava prestes a se manifestar, e você será parte disso, mesmo sem perceber ainda. O coração aperta diante do mistério, e é exatamente aí que o aprendizado começa. A dúvida e a expectativa se misturam, criando um espaço fértil para o que vem do céu se manifestar. Não se assuste com o silêncio humano, porque o verdadeiro som que importa é o que não se ouve com os ouvidos, mas com o espírito. Cada gesto, cada hesitação, cada respiração estava sendo cuidadosamente observada e registrada. E você, que escuta agora, está conectada a essa energia, mesmo que sinta apenas uma leve inquietação. A surpresa que se aproxima não é apenas um evento externo. É uma transformação interna, um despertar de consciência que somente os que permanecem atentos poderão perceber. E ainda há muito mais a revelar, querida alma. O silêncio continuava pesado, mas não era vazio. Cada segundo parecia expandir, esticando a tensão no ar. Ele abriu a boca, hesitou, engoliu a própria respiração, e o tempo pareceu parar. Você consegue sentir, querida alma, aquele momento em que tudo parecia prestes a desmoronar ou se transformar? O coração dele batia tão rápido quanto o dela, e ninguém mais percebia que algo invisível já tinha começado a agir. Não era apenas uma reação humana, era como se cada pensamento estivesse sendo moldado por mãos que você não vê. O céu já estava mexendo as peças do tabuleiro, e cada hesitação preparava a reviravolta que ninguém esperava. Ela segurou o fôlego, esperando qualquer som, qualquer palavra que pudesse confirmar o que já pressentia. Mas o que veio em seguida não era previsível, nem racional. Algo brilhou nos olhos dele, não um simples olhar, mas uma centelha de entendimento que atravessou o medo, a dúvida e a vergonha. E você, que escuta agora, sente o frio na barriga, porque sabe que o que acontece em silêncio às vezes é mais intenso que qualquer grito. O anjo que observa esse instante sorri, porque o invisível está prestes a se manifestar de forma que mudará tudo. E ainda assim, ninguém poderia imaginar o próximo movimento, nem mesmo os próprios corações envolvidos.
Tudo estava prestes a explodir em uma reviravolta emocional que deixaria qualquer espectador sem palavras. Ele finalmente falou, mas não eram palavras comuns. Havia algo nelas que parecia ecoar de outro plano, como se viessem de um lugar que não se encontra em mapas ou relógios. E naquele instante, o mundo ao redor pareceu diminuir, focando apenas naquele momento de expectativa pura. Você sente, querida alma, que algo maior está acontecendo, mesmo que não consiga ver com seus olhos físicos? O que ele disse ainda não revelava o que viria, mas abriu uma porta que ninguém imaginava que existia. O coração dela disparou, não de medo, mas de uma excitação misturada com esperança. E o silêncio que se seguiu trouxe uma tensão quase palpável, como se o universo inteiro tivesse prendido à respiração. Não era apenas sobre amor, sobre confissão ou sobre palavras não ditas. Era sobre alinhamento, sobre destino, sobre um toque do céu se manifestando no cotidiano humano. E você, querida alma, está presente nesse instante, porque o que acontece aqui é um lembrete de que nada é por acaso. Cada hesitação, cada lágrima, cada suspiro tinha um propósito maior, e tudo estava prestes a convergir em algo surpreendente. O ápice se aproximava, aquela sensação de que algo grandioso está prestes a acontecer, mas ainda ninguém podia prever como ou quando. O coração batia mais forte, o ar parecia mais denso, e cada segundo trazia a promessa de uma mudança radical. E ainda assim, o que viria a seguir permanecia escondido, como um segredo guardado pelos anjos. O brilho nos olhos dele se intensificou, e o mundo pareceu esperar junto com ela. Um passo, um gesto, uma palavra qualquer poderia desencadear algo impossível de controlar. E naquele instante, tudo o que aconteceu antes se alinhava para um único propósito, a virada que ninguém esperava. Querida alma, você sente isso? O suspense, a expectativa, a energia que cresce no ar. É como se cada batida do coração estivesse sincronizada com os planos do céu, prontos para revelar algo que mudará tudo. E ainda assim, a conclusão não veio, apenas a promessa de que algo extraordinário estava prestes a se manifestar. O ápice se aproxima, e cada detalhe do momento faz você prender a respiração, ansiosa pelo que está por vir. Querida alma, escute com atenção. No instante em que tudo parecia comum, o inesperado começou a se manifestar. Ela não sabia que aquela simples declaração carregava forças invisíveis, movidas pelo céu. Ele ficou sem palavras, e cada silêncio parecia mais profundo que o próprio tempo. O coração dela disparava, misto de medo e esperança, sem perceber que o universo conspirava a favor. Não era apenas um momento humano, era um ponto de virada, cuidadosamente alinhado pelos anjos. E você, que escuta agora, sente a energia desse instante, porque algo muito maior está prestes a acontecer. Ele engasgou, tropeçou nas próprias palavras, e um ar de confusão tomou conta do ambiente. Mas não se engane, querida alma, cada hesitação carregava um propósito divino. O silêncio que parecia constrangedor era, na verdade, a preparação para a revelação. Os anjos observavam, em silêncio, garantindo que cada detalhe estivesse perfeito. O que parecia desordem humana era, na verdade, a dança do destino com o sobrenatural. E você sente isso, não sente? A tensão, a expectativa, a eletricidade no ar. Cada segundo de silêncio amplificava a importância daquele instante. Ela segurava o fôlego, esperando qualquer reação, qualquer sinal de que ele ainda se importava. Mas a resposta viria de uma forma que ninguém poderia prever. O olhar dele mudou, e no brilho daquela hesitação havia algo que transcendia palavras. Era como se o céu tivesse sussurrado em seu coração, guiando cada gesto. O mundo ao redor desapareceu, deixando apenas aquele espaço sagrado entre os dois. Querida alma, é nesses momentos que o invisível se torna quase palpável. E você percebe, mesmo que de leve, que algo extraordinário está prestes a se revelar. O tempo parecia se alongar, cada segundo carregando séculos de emoção e expectativa. Ele finalmente abriu a boca, mas não era uma simples palavra que sairia. Era uma ponte entre o medo e a coragem, entre a dúvida e a fé.
ela sentiu o peso do momento, e algo dentro dela começou a despertar. Não era apenas sobre amor humano, era sobre destino, alinhamento, promessa divina. E naquele instante, o universo parecia segurar a respiração, preparando a virada que mudaria tudo. Os anjos sorriam, invisíveis, satisfeitos com a precisão do momento. E então ele falou. Palavras simples, mas carregadas de significado, como se cada sílaba tivesse sido escolhida pelos céus. Eu não sei como explicar, mas sinto algo que não consigo ignorar. O coração dela disparou, não por surpresa, mas por reconhecimento. O que parecia impossível, improvável, começou a ganhar forma diante dos olhos deles. O silêncio se transformou em conexão, a hesitação em certeza. Querida alma, sinta isso, o invisível se manifesta quando menos esperamos, e quando o fazemos com fé, tudo se alinha. O momento seguinte trouxe lágrimas e sorrisos, misturados em perfeita harmonia. O que antes era dúvida se transformou em clareza. O que parecia confusão virou compreensão. O que parecia fim se tornou início. Os anjos celebravam em silêncio, enquanto cada coração humano descobria a sua verdade. E você percebe, querida alma, que há forças trabalhando mesmo quando você acha que está só. O amor verdadeiro, quando guiado pelo céu, encontra o seu caminho. Ele segurou a mão dela, finalmente, com a convicção que o momento pedia. E naquela conexão, um mundo inteiro parecia se alinhar. Não havia pressa, não havia medo, apenas certeza divina. O que parecia simples gesto humano era, na verdade, a materialização de uma promessa celestial. E você, alma querida, sente o peso desse instante, é transformação, é esperança, é milagre. O que começou como uma declaração simples terminou sendo um reencontro de almas guiado pelo invisível. E ainda assim, havia mais a descobrir, porque o céu nunca revela tudo de uma vez. O brilho nos olhos deles refletia algo que palavras jamais poderiam expressar. Era a prova de que, mesmo na hesitação, o amor verdadeiro nunca se perde. E no fundo do coração dela, ela sabia que o que sentia era correspondido, não por coincidência, mas por desígnio divino. Cada suspiro, cada toque, cada gesto carregava a assinatura do céu. E você, que escuta, sente que esse momento é para você também, para acreditar que milagres acontecem. O invisível age quando ninguém espera, e o que parecia impossível se torna real. A reviravolta estava completa, e o impossível agora era tangível. Os anjos sussurravam bênçãos suaves, invisíveis aos olhos humanos, mas sentidas pela alma. O que começou como confusão se transformou em clareza profunda. O que era hesitação virou decisão, e o que parecia final se tornou promessa de futuro. Eles riram juntos, emocionados, sem precisar dizer mais nada. O coração deles se alinhou, o destino se cumpriu e a surpresa que ninguém esperava se concretizou. Querida alma, sinta a força disso, quando o céu decide agir, até o impossível encontra caminho. E mesmo que essa história termine agora, saiba que muitas reviravoltas ainda podem surgir. No silêncio que se seguiu, houve paz. Aquela paz que só o alinhamento com o divino pode trazer. O amor, guiado pelo céu, encontrou seu espaço e se revelou em toda a sua força. Eles não precisaram de palavras, porque a energia ao redor falava mais alto. E você, alma querida, que escuta, deve lembrar, o invisível está sempre trabalhando a seu favor. Cada hesitação, cada lágrima, cada dúvida, pode ser o início de algo que mudará sua história. O milagre se manifestou, e ainda há promessas que esperam por você. E assim, querida alma, termina essa história, por enquanto. O que parecia impossível se tornou real, o silêncio se transformou em palavra, e a hesitação em certeza. Mas o céu continua trabalhando, e novas histórias estão prestes a surgir. Se o seu coração sentiu essa energia, essa emoção, essa esperança, saiba que mais revelações estão por vir. Inscreva-se no canal, permaneça atento, porque o próximo milagre pode chegar a qualquer instante. O amor, a fé e os sinais do céu não param. E lembre-se, cada história que você presencia pode ser o espelho do que o invisível está preparando para você.